Boa tarde, Pintado. Gustavo Villamil, da VEG Sports. O Figueirense vive um momento delicadíssimo na Série C e agora está apenas um ponto da zona de rebaixamento e pode chegar no máximo a 28 pontos nessa Série C. Queria saber se, na tua visão, o Figueirense de fato saiu da briga pelo acesso e agora é só contra o rebaixamento. Bom, primeiro, quando a gente fala em números, a gente tem que ser exato, né? Porque matemática é uma ciência exata. Nós estamos sim preocupados, né, onde a gente se encontra na tabela, até porque nós fizemos por estar... A gente poderia estar numa posição muito melhor, por alguns motivos a gente não conseguiu encontrar e nos aproximar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa chegar, né? Porque é matemática, são números. Nós estamos sim preocupados com essa colocação, mas hoje, que a nossa realidade é o que a gente tem, né? Eu não posso falar o que foi antes, e nem posso falar o que vai ser amanhã, porque não chegou ainda. Então, hoje, a gente está numa posição de buscar a classificação ainda. Muito difícil, a gente está muito preocupado sim, mas é uma possibilidade. Assim como a preocupação na parte de baixo da tabela, como outras, vamos falar, outras 8 equipes, pelo menos, estão preocupadas com essa zona também. Boa tarde, Pintado. Na segunda-feira, depois do jogo contra o ABC, a gente sabe que teve uma reunião, né, entre as lideranças também, comissão, diretoria. E como é que tu recebeu o pedido de cobrança para uma melhor performance e desempenho? Qual que é a tua avaliação dessa reunião que vocês tiveram? Acho muito importante, muito saudável. Em nenhum momento faltou essa exigência, essa cobrança dos responsáveis pelo Figueirense. A gente já tem uma torcida que, pela presença no estádio, ela já é uma exigência e a gente sabe que vai ter isso sempre, pelo apoio que esse torcedor nos dá. Isso deixa a gente muito alerta. Eu vi aí em algum lugar que eu tinha entregado o cargo. Eu não participei dessa reunião, eu não estava lá, não fiquei sabendo. A reunião de segunda-feira, e as pessoas que participaram estão aqui, foi muito mais em apoio, foi muito mais para encontrar soluções, encontrar as possibilidades para a gente buscar algo mais dentro da competição, buscar chegar o mais alto possível. Então é muito normal no futebol, né? Quem está no futebol todo dia sabe que as cobranças são, principalmente num clube do tamanho com a história do Figueirense, a cobrança ela é diária, né? Não preciso ter uma reunião para ser cobrado, eu pelo menos, e acho que as pessoas me conhecem um pouco. Então, foi uma reunião muito importante, recebeu o apoio da diretoria, que são junto com a gente aqui, responsáveis. Para nós é muito importante, porque a gente sabe que pode contar com mais pessoas para lutar no momento que a gente precisa de todo mundo. Pintado, boa tarde. Ali na representação da equipe nessa semana, você teve uma longa conversa com os atletas antes do treinamento, né? Até o Daniel estava presente também. Gostaria que tu falasse um pouco mais como é que foi essa conversa com o grupo de atletas, né? Você até falou sobre a cobrança no futebol, que existe também, que vem de cima também, né? Queria saber se foi mais em tom de cobrança mesmo essa conversa, ou também para passar confiança para os atletas. Bom, primeiro que os atletas estão aqui, né? Eles vão poder responder para vocês. A minha confiança nesse grupo, ela não é hoje. Eu não preciso demonstrar confiança neles hoje por ter escorregado em algum momento, né? E isso acontece, todos nós estamos nessa situação. Então, eu sempre confiei nesse grupo, foi assim que a gente conseguiu passar por um bom momento na competição. Esse é um grupo que já tem uma liderança muito positiva de profissionais que respeitam a camisa, que respeitam o torcedor, que às vezes escorregam como todos na vida, mas que nunca deixa de lutar, nunca deixa de trabalhar. Desistir jamais não foi uma frase assim que a gente sonhou, foi algo que é uma atitude desse grupo. Então a conversa foi exatamente em cima disso. Cobrança a gente tem todo dia. A gente cobra o treino intenso, comunicação, a gente cobra horário, a gente cobra tudo, porque isso é um profissional, né? A gente não faz mais do que a nossa obrigação em cobrar o profissionalismo, que eu repito, esse grupo precisa pouco desse tipo de... Vou falar de comentário porque é um grupo muito profissional, muito sério, que tem objetivo e que vai terminar muito bem a competição. Ô professor, já falando um pouco mais dentro de campo, assim, né? Figueirense joga agora contra o Maringá na segunda-feira. Estão falando que precisa mudar, mas como é que muda sem, de fato, ter alguma grande alteração? O que vão apresentar de diferente para essa partida? A gente
tem algumas possibilidades hoje, né? Nós temos mais opções hoje. Infelizmente, o Longini sentiu um desconforto e a gente está preocupado com isso. Vai passar por uma avaliação até a hora do jogo. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual vai ser, o que vai dar no exame que ele vai fazer. Mas a gente não pode trabalhar em cima de uma peça, né? Hoje a gente tem outras possibilidades. Algumas mudanças a gente precisa fazer, né? Porque segundo os entendidos aí, fazer sempre o mesmo e querer um resultado diferente fica mais difícil, né? Então, algumas mudanças a gente vai fazer, um posicionamento diferente. Vamos tentar, sim, buscar o resultado que a gente precisa. Pintado, boa tarde, Fernando, canal Figueiraço. Eu queria saber, até para falar para o torcedor, qual é o objetivo real hoje do Figueirense? O que o técnico Pintado pensa sobre essas últimas 4 rodadas? O Figueirense briga pelo que hoje? Eu acho que nada convence mais do que a verdade, né? A gente briga, sim, por uma permanência, não podemos esconder isso. A gente está preocupado, sim, com essa... Sempre estivemos, né? Não é agora. Desde que eu cheguei, né? E quando eu cheguei, a preocupação era muito maior, né? A gente tinha uma margem de erro muito pequena, né? Porque o nosso campeonato começou a partir da 5ª rodada, praticamente, que a gente começa a somar pontos e construir um cenário melhor. Então, a nossa margem de erro era muito pequena, né? Em 10 rodadas, vamos falar assim, a gente não podia oscilar em momento nenhum. E todas as equipes oscilaram, todas as equipes vão oscilar, isso faz parte. Então, a nossa briga é, sim, para terminar no lugar mais alto da competição, sem deixar de sonhar, sem desistir de buscar algo que pode ser muito marcante. E eu já vivi isso, né? Esse momento marcante, esse sonho que ninguém praticamente acreditava e a gente conseguiu. O perguntar para o Tadeu, boa tarde, Tadeu, para todo mundo que está aqui. Até hoje estava repercutindo nas redes sociais um corte antigo do Prisco, falando do Figueirense na Série B em 2024, Série A e depois e tal. Na tua visão, o que tem dado errado nessa sequência do Figueirense na Série C, desde 2021, quando caiu, e hoje, mais uma vez, na nossa análise, assim, para buscar uma classificação é quase impossível, digamos, dá para fazer, mas é quase impossível diante da realidade e dos números também. Boa tarde a todos. A questão talvez não seja o que deu errado, né? Porque nós assumimos um Figueirense combalido, praticamente falido, com muita dificuldade para fazer gestão. Até porque, a partir do momento que a gente assumiu, que foi feita a retomada, foi todo um desgaste jurídico, aí, somado com a pandemia, que é uma história que se contou várias vezes aqui já, e não é o caso a gente entrar no detalhe, e o advento de ter caído para a Série C em 2020, né? Dificuldade, sim, muita dificuldade, principalmente fora de campo, para reorganizar o clube, para buscar receita para o clube. Porque você imagina o total descrédito que o Figueirense ficou com aquelas as gestões passadas. E o que a gente faz, cara? Organiza primeiro, arruma primeiro, recupera a credibilidade. Então, o fato da gente ficar na Série C 5 anos, é ruim, é chato, sabe? Para a gente aqui também, porque eu sempre falo, antes de eu ser o presidente do Figueirense, eu sou torcedor do Figueirense, né? Eu tenho esse clube no meu coração, eu sinto a dor que a torcida sente, né? Talvez eu me manifeste com um pouco mais de equilíbrio, mas eu sinto a dor. E a dificuldade financeira é muito grande. Então, e nós viemos com o propósito de não piorar o Figueirense, nós viemos com o propósito de resolver o Figueirense. E a partir do momento que você vem resolver, eu não posso gastar mais do que eu tenho. Isso aí como o Pintado falou, matemática exata, a conta exata. Então, por muitas dificuldades financeiras e por descredibilidade até dos atletas para vir para cá, é que a gente talvez esteja perecendo aí na série C. Mas a gente sabe o caminho que nós vamos seguir, a gente sabe para onde vamos e a gente tem certeza de que nós vamos recuperar o Figueirense e levar ele para o patamar de onde ele nunca devia ter saído. O Figueirense não vence a partida dentro do Orlando Scarpelli desde o dia 1º de junho. Desde então foram 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Eu queria saber, na sua avaliação, por que o Figueirense perdeu essa força de dentro de casa, que sempre foi uma coisa tão marcante no Scarpelli? A gente precisa analisar, né, os jogos, né, quais foram os jogos que nós empatamos e os jogos que a gente que nós conseguimos ser derrotados, né? Então, se você for no contexto dos jogos que nós empatamos, talvez a gente merecesse ter vencido contra o Náutico,
Talvez a gente não merecesse ter perdido contra o Anápolis, talvez um empate. Então esses recortes são muito importantes para a gente avaliar e não decidir e não avaliar emocionalmente. É muito triste para a gente não vencer dentro de casa com o nosso torcedor. Isso dói, a gente sente muito. No último jogo contra o ABC, essa era a minha maior preocupação. Animicamente. A gente vem de uma derrota na frente do nosso torcedor. Então, todos nós aqui sentimos muito. Né? A gente quer retomar isso, a gente quer reverter isso o mais rápido possível. E nós vamos ter mais uma oportunidade aí. A gente vai ter que lutar muito para construir o resultado. E nós já provamos que a gente pode. Esse grupo já mostrou que pode. Esses jogos que a gente não venceu, a gente poderia ter tido um resultado melhor, sim. Agora é hora de pensar em vitória e, mais do que nada, em casa é muito melhor para nós. Pintado, faltando 4 rodadas aí para o fim da Série C, 2 pontos separam o 11º colocado do 18º, né? Queria que tu comentasse, fizesse uma avaliação de como tu vê essa disputa, segunda metade da tabela, vamos dizer assim, contra o rebaixamento, praticamente a segunda metade toda. Como tu avalia as chances do Figueirense também, tendo em vista esse contexto, né, que está tudo muito igual nessa segunda parte da tabela? É que essa segunda metade, se a gente for analisar uma sequência que a gente fez, talvez a gente merecesse algo mais, repito, a gente poderia ter mais pontos que nós deixamos escapar, a gente não deixa de assumir isso de momento algum. Sem dúvida que todas as equipes se reforçaram, sem dúvida que equipes com mais poderio financeiro que a gente conseguem ou conseguiram no momento mais difícil injetar financeiramente algo a mais, e isso dá força para qualquer equipe, não temos dúvida disso. Mas eu repito, a gente tinha pouca margem para errar. Né? O nosso campeonato não começou na primeira rodada, o nosso campeonato começou na 5ª rodada. Então a gente ficou muito atrás, na verdade, para fazer um corte de 9 e 9, né? Então, para mim, é muito claro que a gente precisa construir, sim, essas 4 rodadas aí, pontos importantes para que a gente possa, no final, estar muito feliz. Pintado, nos últimos jogos dentro de casa, a gente pôde perceber talvez um comportamento um pouco ansioso dos atletas pelo gol, né? Um pouco nervoso também. E agora, chegando essa reta final, são 4 jogos, 2 deles em casa, né? Como fazer para para esse sentimento também não chegar no elenco também, não afetar durante uma partida, claro, da sua parte que dá para ser feito também, né? E vocês vão enfrentar um adversário que tem 11 jogos que não vence na Série C também, né? Vem de um jejum muito grande. Como é que tu avalia essas questões? Primeiro, nós temos um grupo bem maduro, né? São jogadores de alto nível, que têm um histórico vencedor no futebol, e a gente divide isso, sim, sem nenhuma dúvida. Esses jogadores assumem também que a gente precisa ter um autocontrole, né? E a minha primeira conversa, né, como a gente falou na reunião no início de semana, é que esse é um jogo mental. Nós precisamos estar equilibrado mentalmente para poder fazer um bom jogo, que o adversário vai dificultar para a gente sabe das dificuldades que a gente sempre enfrenta contra os adversários, a gente entende bem a nossa responsabilidade, mas nós já mostramos em outros momentos que a gente pode fazer, né? Que a gente tem força para fazer, então não temos que ter dúvida de nada. Sabemos que é difícil, sim, sabemos que a gente tem que ter equilíbrio emocional, mas é um clichê, né? Uma frase que a gente já conhece bastante, cabeça fria, coração quente. E não vai faltar isso em momento nenhum. Pode ter certeza que esse é um grupo que nosso time vai lutar muito por um bom jogo na segunda-feira. Professor, tu até falou ali na questão de que tinha deixado o cargo à disposição, aí, que alguém teria dito, né? Inclusive, alguns colegas da imprensa têm até feito fortes críticas durante seu trabalho nessa sua 3ª passagem aqui no Figueirense, até defendido publicamente que uma possível saída do professor, mas eles acabam esquecendo que teve outras duas passagens, né, muito boas pelo Figueirense, que tu já demonstrou esse poder de reação. E eu queria saber de ti, Pintado, se tu acha que às vezes o peso da crítica ele acaba sendo diferente do peso do elogio, e como que trabalha diante desse cenário? Pô, eu lido muito bem com isso, cara, te juro que não me incomoda em momento nenhum, principalmente pelo respeito. Né? Essas mesmas pessoas que me criticaram nesse momento já me colocaram numa outra posição, então isso não me influencia, não me incomoda em momento nenhum.
É um sentimento meu, né, cara? Fico triste porque a gente não pode mudar de opinião tão fácil, as coisas não podem ser tão... Mas entendo, respeito, acho que isso faz parte do futebol. O Abel Ferreira, agora no Palmeiras, ganhou tanto, né? E a torcida não entendeu, a imprensa... Né? No Brasil a gente sabe que é assim, infelizmente, mas eu só posso responder dentro de campo, eu só posso responder fazendo o meu trabalho, como eu fiz as outras vezes. Eu não gosto de ficar muito levando para o passado, mas não posso deixar de esquecer, porque é uma maneira de eu me proteger, de eu me defender também de algumas coisas que, repito, não me preocupa em momento nenhum, eu entendo muito bem, sei como é que é o dia a dia no futebol, mas eu repito, eu só posso responder dentro de campo, fazendo com que essas pessoas busquem avaliar com um pouco de razão e com menos emoção, mas eu entendo perfeitamente, sem problema. A minha pergunta é para o Rafael. Rafael, todos os nossos programas, a pergunta que mais fazem para mim é sobre a recuperação judicial. Acredito que ela é tão importante quanto a permanência na Série C. Como está essa situação de recuperação judicial? Boa tarde. Eu acho que o processo de recuperação judicial, sem dúvida, ele é muito importante para o futuro do Figueirense. A gente depende disso para que a gente tenha condições, tanto financeira quanto até emocional, de focar 100% na nossa continuidade. O processo ele está em trâmite, existe 2 recursos pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um agravo de instrumento, um embargo de declaração, e está na mão da Justiça. Eu acho que a gente tem que, o que era para ser feito já foi feito, as manifestações, os recursos, e a gente está pendente esperando isso para que a gente possa dar continuidade no nosso processo. Perguntar para o Líger e para o Felipe Augusto, como é que vocês têm visto essa campanha do Figueirense, que de fato é aquém do que se esperava, como é que vocês têm sentido essa pressão, esse desempenho bem abaixo da expectativa, no caso? Então, a pressão, desde quando eu cheguei aqui, sempre existiu, nunca deixou de acontecer. A gente, internamente aqui, sabe bem o peso que é vestir a camisa do Figueirense. A gente vem todos os dias aí trabalhar sabendo da responsabilidade que a gente tem de representar essa camisa. Futebol se vive de resultado, né? E quando não vem, a pressão vem junto e a gente entende o momento que a gente está, que a gente vive. O importante é a gente ter o discernimento de saber onde a gente está, onde a gente pode chegar e nos fechar ainda mais. O professor, desde quando chegou, vem passando muita tranquilidade e confiança no grupo que ele tem na mão. E isso aí que a gente vem se apegando, as coisas positivas que ele vem nos deixando, que fez a gente evoluir em muitos momentos na competição. A gente se apega muito nisso aí, no trabalho que ele vem desempenhando. Bom, a gente também conversa entre a gente faz a nossa autoanálise, a nossa autocrítica também. Realmente se criou uma expectativa, principalmente quando o professor Pintado chegou, diante dos bons primeiros resultados que a gente teve e depois, dentro de casa, em algumas partidas, a gente deixou escapar pontos importantes que, de repente, se a gente conseguisse ter vencido, de repente a gente estaria em outra situação na tabela. Mas... igual o Lígia falou, o futebol é o resultado, quando não acontece, principalmente diante do nosso torcedor, vem a cobrança, vem a pressão e a gente tem que saber lidar com isso. Na segunda-feira a gente tem mais uma oportunidade, acho que é igual o professor Pintado disse, diante do nosso torcedor a gente ter o mental bom, saber da importância e saber que o torcedor vai estar ali para nos apoiar e a gente ter a tranquilidade de fazer um bom jogo e saber que a vitória é de suma importância para a gente, para a sequência do campeonato. Minha pergunta vai para o Daniel. Daniel, boa tarde. Mesmo já na reta final da Série C, o Figueirense ainda tem mais uma competição pela sua frente, a Copa Santa Catarina, e com ela o Figueirense deve mudar bastante do seu elenco. Boa tarde, se vai enxertar de jogadores do Sub-20. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma competição importantíssima para nós, a gente tenta, na medida do possível, tentar planejar ela, mas hoje o foco total é a Série C, né? A gente precisa construir o nosso caminho na C agora, conseguir os resultados. 4 derrotas. O que foi estudado, principalmente, pela parte da comissão técnica, para o Figueirense explorar, se a gente
Também, já aproveitando 2 perguntas em uma, né? Tu falou de mudanças, se poderia ter alguma mudança no meio de campo do Figueirense? Eu repito, eu dependo, para essa mudança, talvez seja o que modificaria muito a nossa equipe, seria ali nesse setor do meio campo. Na verdade, repito, a gente depende de um exame do Longini para saber se ele terá condição, e só vamos saber disso na hora do jogo. Não vamos conseguir adivinhar e nem vamos tentar adivinhar nada, né? É o que a gente tem que estar preocupado, sim, e encontrar a solução. A gente vai ter mudança na equipe, talvez o sistema seja um pouco diferente. Vamos enfrentar um adversário que tem uma marcação muito forte, é uma marcação individual, né? Isso dificulta muito, né? Quando você tem essa marcação individual, você tem que encontrar espaço, tem que se movimentar bastante dentro de campo para poder encontrar, mas eu confio muito no nosso time. Eu sei que a gente pode construir, sim, um bom resultado. Independente de jogar bonito, independente das mudanças, a gente vai com muito coração para esse jogo, para enfrentar um adversário que também está sofrendo, talvez igual a gente, mas para mim o que interessa é o Figueirense, né? A gente tem que estar muito atento ao que a gente vai fazer para fazer um bom jogo e conseguir o resultado. Minha pergunta agora vai tanto para o Tadeu quanto também para o Franzoni. Como é que tem sido essa busca de vocês por novos investidores no clube? Até tem essa questão das viagens que vocês têm feito, né? Como é que tem sido realmente essa busca e como é que tem sido também o trato com a Clave? Se a Clave continua investindo dinheiro no Figueirense, se já sinalizou para uma possível compra da SAF, como é que estão essas questões? Bom, essa questão da busca por recursos, por investidores, é incansável, né? Viajamos aí, o Rafael, esses 3 dias fora de Santa Catarina, e nós tivemos 14 reuniões. Então, nós trabalhamos antes de nascer o sol até quase nascer de novo, né? Porque nós trabalhávamos até meia-noite em reunião e fomos incansáveis nesse aspecto. E vamos buscar o mercado de SAF no Brasil. Ele é um mercado emergente, e o Figueirense, pela sua particularidade, primeiro pela fervorosa, e a gente passa por esse Brasil e quando fala em Figueirense abre as portas, realmente hoje abre as portas, e o que mais a gente ouve que a nossa torcida talvez seja, eu vou arriscar dizer que é a segunda torcida mais fiel do Brasil, porque a nossa torcida já demonstrou toda essa força que ela tem, né? Como ela sempre canta, e a gente reconhece a força que ela tem. Então, o Figueirense tem um primeiro ativo que a gente considera a força da nossa torcida, que a gente conclama mais uma vez para que venha na segunda-feira e vamos sufocar o nosso adversário. E vamos juntos, né? Como a gente está aqui todos juntos, em busca dessa unidade para a gente fazer um grande jogo e uma grande vitória na segunda-feira. A questão dos investidores, nós temos algumas conversas no mercado. A Clave continua conosco, mas talvez no momento, não sei assim, até quando que ela vai continuar, porque tem muitos negócios na mesa. A Clave passou por uma transformação de gestão, e porque ela vendeu parte dos ativos dela para o Banco BTG, que isso é público. Então, mas ela está conosco, ainda continua na operação. E, claro, nós temos um contrato vigente com a Clave e ela decide se ela quiser continuar ou não, assim como o Figueirense também pode propor uma saída. Mas, a princípio, a Clave continua, mas a gente está no mercado buscando novos projetos, inclusive até nós estamos buscando um projeto muito legal, que é um projeto de inclusão social para o Figueirense, que daqui a pouco a gente vai divulgar, muito mais amplo, com equipamento, com ginásio de esporte, enfim, por aí fora. Mas o trabalho é bastante firme, ele é incansável, a gente está muito bem definido nessa questão do Figueirense, a associação buscando essas soluções, a SAF fazendo a gestão, estamos junto com o futebol, próximo dos nossos atletas. A gente tem certeza que o Figueirense vai conseguir sair da situação, né? A questão de classificar ou não é consequência do trabalho, mas a gente acredita muito no nosso grupo, acredita muito na nossa equipe e conta muito com a nossa torcida, porque realmente segunda-feira a gente vai começar uma nova arrancada do Figueirense. Minha pergunta é para o Líger. Líger, você como um dos líderes do grupo, capitão e tudo mais do Figueirense, você
Pode passar para a gente uma mensagem de como esse grupo do Figueirense está comprometido, se eles entendem o tamanho da camisa que é o Figueirense, a responsabilidade de ficar numa Série C. Você passa isso para os jogadores? Como é que é essa tua função de líder, tanto dentro de campo como fora de campo? Porque, de repente, pelo fato de ser mais introvertido, talvez não passe essa liderança para o torcedor. Eu queria saber de ti uma palavra de ti, até porque tu não costuma falar muito para a imprensa, então eu queria saber de como é que é passada essa tua liderança para esses jogadores. Acho que é o que eu mais escuto, né? Quando eu estou ali dentro de campo, a gente escuta muita coisa nas redes sociais. Acho que muito pela questão do meu perfil, né? Acho que cada um tem um perfil. Os professores me manteve como um dos líderes, um dos capitães da equipe, por esse meu perfil. Sei que muita gente às vezes espera um cara que chegasse ali metendo o pé em porta, metendo o dedo na cara, querendo agredir um companheiro ou outro. Mas eu sou muito diferente, sou aquele cara que quando a coisa tenta sair do controle, sou aquele cara de pegar o companheiro do lado, conversar, dar alguma orientação, colocar o companheiro para cima. Quando o nosso companheiro não consegue fazer um gol, chamar ele, vamos, que vai ter outra oportunidade. Eu sou muito esse perfil de apoiar o companheiro, de apoiar o grupo. Então, acho que para mim isso é um perfil assim, de liderança, de manter o equilíbrio, de manter o controle dentro do vestiário, dentro do nosso grupo. Acho que somente dentro do nosso domínio a gente se comporta muitas vezes de uma forma que para o torcedor não possa estar demonstrando raça, não possa estar demonstrando algum tipo de vontade, mas só a gente sabe o que a gente passa aí diariamente, o que a gente faz para poder fazer dar certo. A gente se cobra da nossa forma, não falta entrega de ninguém. O professor é um dos caras que mais cobra a gente, pega a gente diariamente aí, faz com que a gente acredite também que possa dar certo. Já passei por outros clubes grandes, assim como o Figueirense, de cobranças ainda mais pesadas também. E eu tive essa mesma situação de perfil, de contornar certas situações, e acabou dando certo. E eu me apego a isso, acredito nisso, que com essa minha personalidade, com esse meu jeito de controle, eu possa devolver sempre a esperança dos meus companheiros de poder fazer a coisa certa. Hoje, com o passar do tempo, futebol me moldou dessa forma, então não ia ser aqui no Figueirense que ia tentar fazer diferente, confiar a mim essa responsabilidade, e é o que eu tento passar diariamente para os meus companheiros. O Pintado, a gente não falou do Longuinho ali, mas a situação do Igor preocupa para o jogo de segunda? Tem mais algum jogador aí com problema muscular para o jogo? Na verdade, não existe um atleta profissional de alto rendimento que não tenha uma dor, né? Porque é um esporte muito intenso, os treinos são muito intensos, a intensidade desse grupo é muito forte, principalmente, normalmente esses desconfortos existem, mas não podemos antecipar nada, né? O Igor também está tratando e treinando, como o Longuinho, a gente está tentando resolver isso, mas nós somos um grupo, né? Não são 2 ou 3 jogadores. Como o Lígia falou, essa unidade aqui dentro, ela é muito maior do que parece, porque a gente não pode expor tudo também, né? A gente tem que guardar algumas coisas, porque nenhuma grande empresa, nenhuma grande instituição abre, escancara tudo, né? As portas, coisas boas e coisas que não são boas também. Mas a gente tem uma unidade muito importante aqui dentro, foi por isso que a gente conseguiu criar uma expectativa muito maior, né? Então, isso vai valer muito num momento decisivo como esse. Só antes de finalizar, na segunda-feira a gente tem um jogo muito importante e a gente queria contar e chamar e pedir o apoio do torcedor para que compareça no jogo. A gente quer muito a torcida do Figueirense junto, a gente precisa muito que a torcida esteja junto para que os 4 juntos, jogadores, torcida, comissão técnica e diretoria, que a gente consiga chegar aos nossos objetivos. Então, vai aqui o convite, o pedido de apoio, o pedido para que a gente esteja junto lá, apoiando do início ao fim e que a gente tenha um bom resultado e vamos passo a passo pensando no resto do campeonato. Então, obrigado, pessoal.